Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Para mim é um motivo de muita alegria poder neste momento trazer uma palavra para o coração dos irmãos. Creio que muito Deus tem a falar conosco através dessa palavra. Eu quero que o Espírito Santo venha tocar a cada coração. Amém? Que Ele venha trazer para nós o que queremos, o que temos que ouvir, não o que queremos. Amém? Então, a graça e a paz do Senhor para cada um dos irmãos. É bom estarmos reunidos, congregando. Está me fazendo muita falta esse calor humano, esse abraço, esse aperto de mão, né? Esse olho no olho, né? Essa edificação que nós recebemos ao estarmos ali juntos na igreja, no nosso templo, né? No nosso templo, porque sabemos que a verdadeira igreja somos nós, amém? Não deixamos de ser igreja, ainda mais nesses tempos que temos passado. O bom é estarmos reunidos, mas devido às circunstâncias, temos que respeitar as nossas autoridades, seja ela terrena ou seja ela espiritual, né? Esse manual de vida que nós temos nos manda, nos ordena, né? Que oremos pelas nossas autoridades e também as respeitemos, amém? É isso aí. Então, sou muito grato a Deus, né? Servimos a um Deus amoroso. Nós sabemos que o nosso Deus é amor, nosso Deus é bondade, nosso Deus é longanimidade, Ele é tardio em irar-se contra nós. Amém? Disso não temos dúvida. Nosso Deus é poderoso. É acima de tudo e de todos. Tudo Ele criou. Nós sabemos que nada sai do controle de Deus. Sabemos que tudo que possa acontecer embaixo do céu, ou no mar, onde for, o domínio é dele. Não há nada que acontece sem a sua permissão. Amém? Lembremos da história de Jó. Deus permitiu. E como muitos outros fatos depois daquele, são permissão de Deus. Inclusive, esse que nós temos vivido nos dias de hoje. Amém? Mas nós podemos nos tornar filhos de Deus. Como tornamos filhos de Deus? Há um processo que temos que passar para nos tornar filhos de Deus. Amém? Para que possamos receber a promessa e a herança de Deus, que é a salvação e a morada na Nova Jerusalém. Amém? Que está sendo ditada lá em Apocalipse capítulo 21. Depois os irmãos podem dar uma olhada. Qual é esse processo, Isaac? O processo que temos que ter é o processo do arrependimento, da confissão, da crença. Nós temos que arrepender dos nossos maus caminhos. O caminho da cruz, a mensagem da cruz, leva-nos ao arrependimento. O caminho da cruz leva-nos à confissão de quem Deus é, de quem Jesus é e de que forma Ele nos resgatou da mão do inimigo. Pagou um preço muito caro, preço de cruz, né? Então é isso que nós temos que confessar, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e crer que Deus o enviou para nos salvar. Deus, o Criador do céu e da terra e de nós, que fez de nós primícias da sua criatura, coroa da criação de Deus. Quão bom é recebermos esse dote? Somos coroas da criação de Deus. E nos deu todo o domínio sobre qualquer animal que esteja nessa terra. Temos o domínio de tudo. Não temos o controle, mas dominamos muitas das coisas que Ele nos capacita a fazer. Amém? Aleluia! E vemos que a partir da hora que adotamos esse processo de arrependimento, confissão e de crença, nós somos adotados como filho de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Nós nos tornamos embaixadores do Evangelho. Nós nos tornamos ministros da Tua Palavra. Nós nos tornamos verdadeiros adoradores, que é o que Ele busca. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Depois os irmãos podem pegar lá e conferir. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. João capítulo 1, versículo 12, parte B. Efésios 1 e 5. Gálatas 4 e 7. Recebemos então a graça de Deus. A graça de Deus que nos constrange.
A graça de Deus que nos alimenta. Porque vemos que a graça de Deus é um favor merecido. Mas no hebraico ela vai além do favor imerecido. Ela é algo que protege a minha vida e a sua vida. A graça de Deus. Aquilo que protege a minha vida e a sua vida. Aleluia! Deus não nos pede nada além do que exportemos. Ele sabe muito bem até onde nós conseguimos ir. Ele conhece a nossa força. Nós servimos o Deus onipotente, onde todo o poder está na mão dele. Nós servimos o Deus onipresente, onde está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós servimos ao Deus onisciente, que antes mesmo que uma palavra saia da minha boca, antes mesmo que qualquer ação que eu faça, ele já sabe. Esse é o nosso Deus. Nós servimos um Deus transcendente. Irmãos, Deus é passado, presente e futuro. Para ele não existe futuro, porque ele já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer conosco amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, de acordo com o propósito que ele tem na nossa vida, de acordo com a entrega que nós damos para o reino dele. Amém? Então é bom estar nas mãos do Senhor. Aleluia! Que não possamos sair das mãos dele, porque no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? É tudo dele, irmão. Tudo está no controle dele. Amém? E nos dias que estamos passando, irmãos, já que agora nos tornamos filhos, nos façamos filhos dele. É um momento, irmãos, chegou a hora de pegarmos a Bíblia e analisarmos a nós mesmos. Nesse momento que temos passado. Temos visto aí, né, esse vírus, Covid-19, no popular, coronavírus. Desde toda a minha existência, minhas buscas e pesquisas, eu nunca vi algo parecido. Nunca vi algo com tanta magnitude, com tanto estardalhaço. Nunca vi algo... eu nunca vi algo que venha trazer tanto espanto, dor, preocupação para a humanidade. No decorrer dos anos, podemos aí traçar de 110 anos para cá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esse Covid mesmo, que apareceu em 1937, depois em 1965, e agora com essa força toda que está em 2020, né? A chikungunya, a dengue e várias outras doenças, pragas que apareceram, nenhuma veio com essa força, irmão. Mas nós sabemos que, em Eclesiastes 3:1 fala, para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então nós sabemos que Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Nós que conhecemos a verdade, fazemos dela nosso manual de vida, nós sabemos disso. Que Deus tem um propósito nessa crise mundial que estamos passando. Irmãos, quando nós paramos para analisar essa crise, nós vemos que ela vai além do físico. Ela atinge a nossa área emocional, a nossa área psicológica e também a nossa área espiritual, irmão. Como eu disse antes, aquelas outras pragas e guerras que teve antes, nenhuma parou o mundo todo. Às vezes parava os lugares regionais, locais, onde estava acontecendo o evento, mas essa parou o mundo todo. Essa parou a nossa locomoção. Essa tirou o nosso desejo de apertar a mão de quem nós mais amamos, de abraçar quem nós mais amamos, de estarmos juntos de quem mais amamos. Então há algo diferente nisso. É uma grande oportunidade de nós cristãos intensificar o ID. Amém? É uma grande oportunidade de nós cristãos intensificar o ID. Nós sabemos que no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está tratando
conosco, o povo dele, filhos dele, embaixadores do evangelho dele. Porque sabemos que sempre nos meios evangélicos há alguém que não tem o mesmo afinco, que não tem a mesma entrega um do outro, que não se dispõe da mesma forma que Deus quer. Às vezes está ali por uma mera coincidência, às vezes está ali para aproveitar da situação. Porque vemos muitos líderes nos dias de hoje aproveitando a situação emocional, psicológica que as pessoas têm vivido. E essas coisas não faz parte do reino de Deus. Não faz parte. Então sabemos que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para vitórias, há tempo para derrotas, há tempo para frustrações, há tempo para paz, há tempo para a alegria e por aí vai. Nós estamos na terra, irmão. Nós só vamos estar livres dessas coisas quando formos para a Jerusalém Celestial. Amém? E eu quero ir para lá. E o irmão, quer ir? Então diga amém comigo. Vamos juntos? Espero vê-los lá. Irmãos, olhamos para o céu. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Deus preza, honra, abençoa e resgata, responde, protege a todos aqueles que em obediência mantêm a aliança, a fidelidade e o pacto com Ele. Deus sempre preza por isso, irmão. Nós sabemos que uma vez que nós somos filhos, nós fazemos filhos de Deus, nós estamos protegidos. Lá no Salmo 91 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga, pandemia, epidemia, doença chegará perto da tua habitação. É verdade o que diz essa palavra. Eu acredito nessa palavra. Todos nós acreditamos nessa palavra. Pois Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Em todos. Em todos os seus caminhos. Seja onde que você for, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na tua casa, seja na rua, você estará guardado. Você estará debaixo dos braços do Senhor. Você estará amparado pela mão do Senhor. Amém? Então, continuemos firmes, buscando a presença dEle. Vamos aproveitar que estamos todos reunidos em nossas casas. Vamos continuar falando do amor de Deus. Vamos aproveitar essa ferramenta que Ele nos proporcionou para divulgarmos o Evangelho. É hora disso. Irmãos, sabemos que Deus tem algo nesses dias que estamos nessa quarentena. Muitas pessoas que às vezes não iam na igreja ou estavam desviadas, estão podendo ouvir e compartilhar a palavra e a adoração de Deus nas suas casas. Muitas pessoas que às vezes não se conversavam um com o outro, estão tendo que ficar dentro de suas casas. Seja goste ou não goste, mas está ouvindo a palavra de Deus. Sabemos que nesse propósito, essas coisas que têm acontecido, que parou o mundo todo, em toda quanto é área, irmãos, isso é tão, como eu vou explicar para os irmãos, há algo tão poderoso nesse evento, nesse caso que está acontecendo, que nós fomos privados de aproveitar das belezas que Deus deixou por nós. Nós não podemos aproveitar as praias, as belezas naturais. Não podemos nos locomover. Tirou toda a nossa direito de locomoção. Direito de ir e vir. Então Deus tem algo grande nisso. E nós que somos filhos de Deus, vamos buscar com afinco a capacitação, o crescimento na palavra de Deus, para que possamos continuar expandindo esta palavra, para que possamos receber os muitos que virão depois que tudo isso passar. Porque sabemos que isso vai passar. Tudo é passageiro. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Mas vendo essas coisas, sabemos que ainda não é o fim. Porque lá em Mateus capítulo 24, os irmãos depois podem ver, está listando essas coisas. Mas ainda não é o fim. É apenas um alerta.
para nós que somos filhos de Deus e para os que estão se escarnecendo. Que ultimamente, irmãos, vou ser sincero, de 3 anos para cá, nós temos visto como o homem, como a humanidade tem se escarnecido de Deus. Como a humanidade tem brincado com o nome de Deus. Como a humanidade tem brincado com o nome do nosso Jesus Cristo, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Como eles têm brincado com aquele que veio e morreu na cruz por nós. Eles têm brincado. Sabemos que nosso Deus é longânimo, tardio irá-se contra nós. Mas chega uma hora, né, que ele tem que fazer algo para mostrar o poder dele. Tanto mostrar o poder dele, que agora adentramos naquela história onde o povo de Israel foi exilado ali no Egito. Por mais ou menos 430 anos o povo de Deus ficou ali no Egito. 430 anos. Agora os irmãos imaginam quantas e quantas gerações que ali nasceram e ali mesmo morreram, debaixo do jugo, debaixo de chicotadas, debaixo de aflições, debaixo de lutas. E mesmo assim, depois os irmãos podem pegar para ler. Êxodo, a partir do capítulo 5 até o capítulo 12. Os irmãos vão ver o quanto aquele povo sofreu. Mas, por eles terem sido fiel a Deus, Deus foi fiel com eles. Deus foi fiel com eles. Muitas gerações ali morreram, nasceram e morreram, debaixo daquele jugo, opressão. Aleluia! E um fato curioso, quanto mais afligidos eles eram, mais eles cresciam, mais eles se proliferavam, mais eles se frutificavam. Amém? E sempre cultuando e adorando o verdadeiro Deus. Sempre mostrando para os egípcios que eles serviam um Deus forte, poderoso, que um dia iria libertá-los dali. Amém? E sabemos que isso aconteceu. Mesmo debaixo de 10 pragas. Mesmo depois que eles foram ali martirizados, ali muitos morreram, ali foram escravizados durante 430 anos, mas dentro desses 430 anos, ainda passaram por mais 10 pragas. Pragas essas que era possível Deus fazer ali sinais e prodígios para aquele povo acreditar. Tanto o povo de Deus quanto os egípcios, quanto o faraó, acreditar que quem estava livrando aquele povo era o Deus Todo-Poderoso. É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus que pode nos livrar no dia de hoje. Como Ele vai nos livrar? Sim, vai nos livrar. Nós já somos protegidos, nós lemos lá em Salmo 91, 10 e 11. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Temos que acreditar na palavra. Temos que acreditar nessa palavra. Irmãos, e Deus ouviu as orações daquele povo. Agora imagina, 430 anos debaixo do jugo. 430 anos escravizados. 430 anos sendo mortos, sendo pisoteados, sendo chicoteados. E muitos deles ainda continuavam buscando a presença de Deus. Muitos deles ainda continuavam cultuando a Deus. Muitos deles ainda continuavam adorando o verdadeiro Deus. Deus esse que Faraó fazia exceção. Sabemos que naquela época os próprios faraós se faziam-se deuses. Tanto se fazia-se deuses, quanto cultuavam a outros deuses. Vários outros deuses eles criavam. Mas o verdadeiro Deus sempre ignorava. Amém? E nós sabemos que Deus, ouvindo as orações daquele povo, levantou Moisés e Arão. Moisés e Arão, 2 irmãos. Onde Moisés
Foi criado no palácio do rei. Foi criado ali no palácio de Faraó. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Deus o já tinha livrado da morte, antes, lá no seu nascimento, para que cumprisse esse fato que vamos listar aqui. E Deus levantou Moisés com 80 anos e Arão, seu irmão, com 83 anos. E Deus se fez Moisés como Deus para Faraó e pôs Arão como profeta de Moisés. Amém? Para negociar essa saída do povo de Israel, ou o povo hebreu, ou o povo de Deus, como queira falar, daquele lugar. E decorrendo nesses capítulos do 5 ao 12, nós vemos que houve 10 pragas. Houve a praga da água em sangue, capítulo 7, versículo 17. Houve a praga das rãs, capítulo 8, versículo 2. Houve a praga dos piolhos, capítulo 8, versículo 16. Houve a quarta praga das moscas, capítulo 8 e 21. E é aí que eu quero falar algo para os irmãos. Irmãos, não sei se aquele povo de Deus teria Deus que tratar algo com eles, mas essas 3 primeiras pragas, eles participaram, assim como o povo egípcio. Creio que Deus tinha que tratar algo com alguns ali no meio, porque sempre há alguns rebeldes no meio dos fiéis. Amém? E a partir da quarta praga das moscas, que está no capítulo 8, versículo 21, Deus estabeleceu ali uma divisão entre o povo dele e o povo egípcio. O povo de Faraó e o povo egípcio. Através da quarta praga, Deus olhou com mais carinho para o seu povo, deixando-os imunes daquela praga. Eles habitavam em uma parte da terra que se chamava Gozém, era a cidade onde eles habitavam. E vemos que a partir dessa praga das moscas, onde decorreu as demais, onde eles moravam, irmãos, não foi acometido de nenhuma daquelas pragas. Porque já estavam vivendo o Salmo 91. Nenhum mal sucedia àquele lugar. Nenhuma praga podia chegar à tenda daquelas pessoas. Porque o Senhor estava lá com seus anjos protegendo a cada um deles. Amém? E vemos que depois da praga das moscas, houve a praga da peste sobre bois e vacas. Amém? Que está no capítulo 9, versículo 3. Houve também a sexta praga das feridas no corpo, onde está no capítulo 9, versículo 8. Os irmãos depois podem pegar e ler, onde os irmãos vão ver o quanto poderoso é o nosso Deus. A sétima praga foi a chuva de pedras, onde descia pedras e fogo, que está no capítulo 9, versículo 18. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E assim foi seguindo. A praga dos gafanhotos, capítulo 10, versículo 4. E a praga da escuridão, a nona praga foi a praga de escuridão total, que está no capítulo 10 e 21. Irmão, essa praga eles não se podiam se enxergar. Foram 3 dias sem sair do lugar. Agora imagina, eles ficaram 3 dias sem sair do lugar. Não se enxergavam. O trem foi tão forte, tão escuro, que eles não podiam se ver um ao outro. Hoje nós temos que ficar 40 dias. Nós estamos com qualidade, temos luz. Amém? E eles não podiam. Mas não esqueça, o povo de Deus tinha luz em sua habitação. O povo de Deus tinha luz em sua habitação. Amém? E em todas, irmãos, essas pragas que ocorreram ali no Egito, Deus tinha um propósito. O propósito de Deus, Deus podia muito bem ter simplesmente tirado o povo do Egito sem nenhuma dessas pragas. Mas ele teria que tratar algo, tanto com o povo de Deus, quanto com o povo do Egito. Ele teria que mostrar para Faraó o quanto a mão dele era forte. O quanto
Faraó teria que arrepender dos seus maus caminhos, confessar que ele era o próprio Deus, que ele era o Deus supremo, sobre tudo e sobre todos. Porque uma das coisas que Deus queria com tudo aquilo que ele estava fazendo, ele queria o arrependimento da confissão de Faraó. Ele queria que o Faraó confessasse que ele é o Deus supremo, o único digno de toda honra e adoração, acima de todo e de todos. Quando nós começamos a ler essas pragas, vocês vão ver que em alguma parte, em algum versículo, vai falar que Deus queria pesar a sua mão sobre Faraó e sobre todos os deuses daquele lugar, para mostrar que ele era o único Criador de todo o céu, de toda a terra e de tudo que nela há, inclusive de nós. Amém? Então, essa era o propósito de Deus. Este era o propósito de Deus na vida daquele povo. Por quê esse propósito? Porque eles eram fiéis. Então, irmãos, não se desanime de buscar a Deus. Não se espante do que tem acontecido. Porque da mesma forma que Deus livrou esse povo lá no Egito, é o mesmo Deus que vai nos livrar hoje, sabe por quê? Ele é um Deus transcendente. Ele está vivo. O nosso Deus vive. O nosso Deus reina. O nosso Deus é poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! E desde o início, irmão, dessas pragas, Deus disse que endureceria o coração de Faraó, para mostrar os teus sinais, maravilhas e prodígios, para lhe mostrar o quanto poderoso ele era. E ele mostrou que o nosso Deus não é Deus para que minta. Não é filho do homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus triuno. Ele é o Deus que capacita a mim e capacita você a sermos eternos embaixadores do teu evangelho aqui na terra. Que capacita eu e você a sermos embaixadores, a sermos verdadeiros adoradores da tua obra. Amém? Mas o que eu quero adentrar com os irmãos é a 10ª praga. A 10ª praga foi o ultimato. Foi o ultimato. Está lá no capítulo 11. Depois de tanto Faraó se endureceu o seu coração. Depois de tanto Faraó falar uma coisa e fazer outra. Depois de tanto Faraó fazer de bobo com a cara de Moisés e Arão. Pessoal, não, agora chega. Aí onde Deus vai tocar? Nos filhos. Nós vemos que essa praga foi cometida aos filhos primogênitos. Nós vemos que tanto de Faraó, quanto de animais, quanto de todas aquelas pessoas, exceto o de Deus. Então você está vendo que fazer parte da família de Deus é maravilhoso? Está vendo como fazer parte da herança de Deus é maravilhoso? Vocês estão vendo como aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador é maravilhoso? Porque nós somos protegidos. Está na Bíblia, está na palavra. Então diga comigo, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, é o meu manual de instrução, é o meu manual de vida. Tudo que eu preciso, seja na hora boa ou na hora ruim, está aqui para me falar. Amém? Glória a Deus. Nós vemos essa 10ª praga, onde Deus disse que iria pesar a mão dele sobre todo o primogênito, até aquele que iria tomar o trono de Faraó. E assim Deus fez. E assim Deus fez. E Deus pesou. Mas mesmo antes desse fato acontecer, depois os irmãos podem ver lá no capítulo 11, versículo 5, que está assim: e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Lá no capítulo 12, no versículo 12 e 13, está assim: porque passarei por toda a terra do Egito nesta noite,
E ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E para confirmar isso, nós vamos lá no versículo 23, capítulo 12, versículo 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aí a promessa. Para que eu vou procurar outro Deus? Sendo que esse Deus me dá tudo. Sendo que esse Deus me protege. Sendo que esse Deus me promete a salvação através de Jesus Cristo. Sendo que esse Deus me adota como filho. Sendo que esse Deus mora dentro de mim, através do Espírito Santo, que me consola, que me ajuda, que me mostra o caminho, que não deixa eu cair ou tropeçar. Para que procurar outros deuses? Que possamos, irmãos, a partir de agora, reverenciarmos como Ele deve ser reverenciado. Que honremos a Deus como Ele merece ser honrado. Aleluia! Glória a Deus! Possamos fazer isso. É tempo disso. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar a palavra em hora e fora de hora. A tempo e a fora de tempo. É toda hora. Temos que estar pregando, temos que estar levando esse evangelho que liberta, que cura, que salva, que me transformou, que me resgatou, que me livrou para as outras pessoas. E agora é o momento de sermos eternos, adoradores. Pedindo a Deus o discernimento da palavra. Pedindo a Deus que venha nos mostrar o caminho. Pedindo a Deus que venha nos capacitar a tua mensagem. Mas nós vemos que essa praga, para que o povo de Deus fosse guarnecido, Deus pediu eles algo. Deus pediu eles algo. E eu trago mesmo esse algo que Deus pediu eles lá, eu transporto para o nosso dia de hoje. Mas adentramos primeiro no que Deus pediu eles lá. Pediu a eles um cordeiro, sem mácula, para ser sacrificado, onde eles se alimentariam daquele cordeiro, tomaria daquele sangue e deixaria o sinal nos umbrais das portas. Para que quando o anjo da morte passasse, pudesse ver, opa, aqui mora o servo de Deus. Aqui mora um filho de Deus. E nos nossos dias hoje, não é diferente. Hoje nós não precisamos matar um cordeiro. Hoje nós não precisamos buscar um cordeiro com nossos vizinhos, como diz lá. Hoje nós não precisamos pegar esse sangue e espargir nas nossas portas. Por quê? Porque o cordeiro que nós servimos hoje já foi morto. O cordeiro que nós servimos hoje derramou o seu sangue lá na cruz. O cordeiro que nós servimos hoje rasgou o véu de cima a baixo e nos deu o caminho. E ele diz, lá em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, nós vemos que quando ele disse que ele é o caminho, ele estava querendo dizer para seus discípulos que eu sou a maneira na qual vocês vão chegar a Deus. Eu sou o molde que vocês devem seguir. Eu sou o caráter que vocês devem ter de exemplo. Faça como eu. Seja como eu. Faça como Paulo disse. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos ser imitador desse Cristo, desse Cordeiro,
que nós não precisamos mais correr atrás dele para matar, mas que temos que o quê? Abrir o nosso coração para que ele more dentro do nosso coração. E graças a Deus, eu e você abrimos o nosso coração para ele. Nós sabemos que ele mora dentro da nossa casa. Nós abrimos a nossa casa para ele fazer morar. E graças a Deus que eu e você somos salvos, mediante a fé, mediante a graça e a misericórdia do nosso Deus. Somos salvos, somos libertos. Irmãos, e a partir disso, somos filhos. Vemos o quanto Deus livrou aquele povo ali no Egito. Sabemos que ele é o mesmo Deus que vai nos livrar hoje. Sabemos que o cordeiro que aquele povo no Egito teve que matar, hoje nós não precisamos matar. Ele mesmo se fez morte por nós. Ele mesmo se sacrificou por nós. Hoje o sangue dele corre em nossas veias. O sangue dele corre em nossas veias. Nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Nós sabemos que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus vive. E nós sabemos que muito temos que fazer daqui para frente. Que possamos aproveitar esses dias que estamos em nossas casas para sermos eternos embaixadores do teu Evangelho. Não podemos sair lá fora, mas hoje ele deixou para nós esse material muito poderoso, que nós podemos enviar mensagens. Esses dias eu ainda estava falando, a cada mensagem negativa que você receber durante esses dias, quando vier a vontade de você compartilhar a para frente, compartilhe uma mensagem de Deus, compartilhe uma mensagem da palavra, para que as pessoas venham ter alento. Nós sabemos que há muitas pessoas aí neste mundo que não conhecem o verdadeiro Deus, que não teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus que eu e você conhece. Não teve a oportunidade e não está tendo a oportunidade de ter a mesma paz e alegria em meio a toda essa pandemia. Não está tendo a mesma paz, a mesma alegria, a mesma convicção, a mesma esperança que eu e você tem, porque eles não têm o Deus que nós temos, o Espírito Santo que nós temos no nosso coração. Eles ainda não tiveram a oportunidade de se abrir. E que se for agora que eles têm que se abrir para Deus, que seja eu e você, o emissor da palavra. Que seja eu e você que vai levar a palavra de salvação para ele. Que seja eu e você que vai pôr Jesus Cristo dentro do coração dele. Que seja eu e você o emissor do Evangelho que cura, liberta, salva e leva para o céu. E nós sabemos que o nosso Deus vive. Que as bênçãos do Senhor venham estar na sua casa. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja na casa de cada um de vocês. Que possamos retornar a nossos tempos daqui uns dias. Não sabemos quando, porque o amanhã só pertence a Deus. Mas sabemos que vamos voltar. E pode ter certeza, irmão, que muitos vão ser despertados. Muitos que estavam desviados. Muitos dentro da igreja que não estavam e já tinham enterrado seus talentos, ou ainda não tinham posto os seus talentos em prática, vão começar a pôr. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no propósito que Ele tem em tudo isso. Porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus de propósito. E tudo que Ele faz é para que o nome dEle seja engrandecido, honrado e reverenciado. E Ele tem um propósito nisso. E o nome dEle vai ser engrandecido, glorificado e honrado e reverenciado por nós e por todos os moradores da terra. Seja ele grego, seja ateu, seja plebeu, vai ter que reconhecer que o nosso Deus está no domínio de tudo. Amém? Aleluia! Que Deus esteja na sua casa, como está na minha. Amém? Que daqui a pouco possamos estar pegando um na mão do outro, abraçando um ao outro, sentindo o amor fraternal, nos edificando com os hinos, louvores, adorações, salmos e testemunhos. Amém? Muitos testemunhos nós vamos ouvir depois disso. E eu quero estar lá para ouvir. E creio que os irmãos também querem estar lá. E o nosso Deus
que guardou aquele povo lá no deserto, vai nos guardar também. Amém? Que Deus esteja conosco. Mas antes, vamos adorar esse hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Olhemos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus.